Olá, hello! Eu, pra variar, levei uns minutinhos pra entrar, mas entrei. É o seguinte, a live de hoje é pra falar sobre uma frase de uma escritora que eu gosto muito e que eu lembro que a primeira vez que eu li essa frase foi quase que um soco na boca do estômago. É sobre esse livro aqui, e essa frase é da Byron Katie, uma escritora que eu estudo há alguns anos, aplico e uso bastante o conhecimento dela e os ensinamentos dela nos meus programas, nos meus grupos. E tem uma frase nesse livro aqui que diz o seguinte: a realidade é muito mais generosa do que as histórias que contamos sobre ela. Eu lembro que a primeira vez que eu li essa frase eu falei, pegou, assim, falava comigo essa frase, né? E ela faz muito sentido porque a gente tende a dramatizar demais a nossa vida, né? A gente tende a entrar demais nos nossos dramas, a se vitimizar demais, né? Então, a gente sempre coloca como se os acontecimentos da nossa vida tivessem acontecendo contra a gente, né? Não para a gente, não para nos ensinar, para a gente aprender, para nos desenvolver. Vemos. E ontem não, na verdade, domingo, eu estava viajando de carro e lendo um outro livro, e aí ele falava uma coisa muito legal, que ele fala que a gente está fazendo escolhas o tempo inteiro. E aí eu lembrei da frase essa, da Byron Katie, né? Vou repetir a frase, tá? A nossa realidade é muito mais generosa do que as histórias que contamos sobre ela. Então a pergunta é, quais são as histórias que você vem contando sobre a sua realidade? Quais histórias você conta para você e quais são as histórias que você conta para os outros sobre a tua vida, sobre as coisas que te acontecem, sobre a tua infância, sobre os teus pais, sobre o teu casamento, sobre a tua separação, sobre o teu ex-marido, sobre a tua ex-companheira, sobre o teu ex-namorado. Que histórias são essas? E como é que você se coloca diante dessas histórias? Você sempre se coloca como vítima, a pobre coitada? É como se a vida sempre tivesse contra você e os acontecimentos e os fatos contra você? E aí nesse livro ele fala uma coisa muito legal. Ele fala o seguinte: imagina se você se alguém colocasse uma arma na sua cabeça e falasse, ó, se você não correr hoje uma maratona de 42 quilômetros em 5 horas, eu vou matar toda a sua família. Nossa, ia ser uma tragédia, ia ser um caos. Tipo, você ia correr aquela maratona, nossa, sob uma pressão, de um desconforto, de uma obrigação, com uma apreensão. Imagina, você teria que cumprir aquela meta, sendo que a vida da tua família toda estava em risco. Agora imagina se você se prepara meses para uma maratona, treina todos os dias, se alimenta bem, faz a tua inscrição, escolhe correr uma maratona e consegue atingir a meta de correr 42 quilômetros em menos de 5 horas. Ia ser uma grande vitória para você, com certeza. A tua autoconfiança, o resultado ia ser uma grande conquista para você. Ele usa esse exemplo para dizer que, na grande maioria das vezes, as situações que a gente vive, elas só têm um tom diferente de acordo com a percepção que a gente dá. Então, se uma coisa muito ruim acontece na tua vida e você acredita que aquilo é contra você, é como se a vida estivesse te castigando, ao invés de olhar para aquilo e falar, puxa vida, como é que eu sou responsável por essa situação? Como é que eu posso agir agora com essa situação para que eu possa tirar o melhor dela, entender por que isso está acontecendo na minha vida e seguir em frente com esse aprendizado, né? Então ele fala uma coisa assim, que muitas vezes a única diferença entre um evento doloroso e um evento poderoso é a sensação de que a gente escolhe passar por aquilo, né? De que a gente é responsável pelo nosso destino. E nesse capítulo ele fala exatamente isso. Como é que a gente pode assumir 100% a responsabilidade das coisas que acontecem com a gente? Ah, não, Lisandra, mas espera aí. Eu não escolhi ser traída ou deixada, ou eu não escolhi que a pessoa que eu amo deixasse de me amar. Ok, isso não é responsabilidade sua. Quer dizer, não é culpa sua, mas a responsabilidade sua é o que você vai fazer com isso? De que maneira você vai...
como é que você vai contar essa história, né? De que você é atraída, deixada, abandonada, coitada, ou coitado, traído, abandonado, que a vida é injusta e que o mundo é injusto com você, ou você vai assumir a responsabilidade por isso, vai pensar, opa, peraí, como é que eu sou, como é que eu co-criei essa dinâmica, o que aconteceu no meio do caminho, né? Onde é que eu perdi essa história e como foi que de uma maneira não consciente eu acabei escolhendo isso, né? Então, essa live de hoje é para falar, para fazer com que você reflita. Essa foi uma reflexão que eu fiz há uns anos atrás na minha vida, quando eu me dei conta disso, e eu faço todos os dias, né? Que histórias você está contando sobre a tua vida, sobre você? Que histórias você está contando para você e para os outros, né? Quais são os dramas que você está alimentando? Porque o que eu vejo todos os dias no meu trabalho é pessoas que alimentam os seus dramas por meses e anos a fios, né? Se colocam sempre como vítima das situações, não querendo abrir, né? Ou olhar para as situações por outra percepção, no sentido de, ok, de que maneira eu também contribuí para que isso acontecesse? Porque afinal de contas, e já que o assunto sempre é relacionamento, né? A minha pauta é relacionamento. Afinal de contas, se um relacionamento ele se dá entre duas pessoas, o fim de um relacionamento, ele também se dá entre duas pessoas. Ninguém acaba um relacionamento sozinho, né? Então, por mais que você tenha dado o teu melhor, de que maneira foi que você contribuiu para a dinâmica daquela relação ter chego onde chegou, né? Ao fim, enfim, ao desfecho que deu. E assim é com tudo na nossa vida. Quando você começa a se dar conta, né, ou escolher olhar para as coisas que te acontecem de um outro lugar, você começa a viver a tua vida ou contar as histórias da tua vida de um outro lugar, né? Você começa a parar de ser a vítima e de alimentar os teus dramas. E eu falo isso de um lugar de uma pessoa que alimentou durante muito tempo os seus dramas. Eu fui essa pessoa, né, que sentia pena de mim mesma. Enfim, as pessoas que são, geralmente as minhas alunas sabem bastante, assim, das coisas que eu vivi na minha infância, de como foi essa história de que eu contava para mim e para o mundo de que eu era uma pobre coitada. Eu perdi um pai com 3 anos de idade num acidente, e tem outras coisas que aconteceram, mas eu quero te falar que eu tô falando isso para você hoje porque foi algo que mudou a minha vida, foi algo que fez com que eu me tornasse uma pessoa muito melhor. Quando eu parei de ser a vítima da minha história, quando eu parei de contar e alimentar os meus dramas e olhar e falar, opa, peraí, né? Então tá, então isso tudo aconteceu, essa merda toda aconteceu na minha vida, e agora? O que eu faço com isso? Eu vou continuar contando essa historinha e sentindo pena de mim mesmo, ou eu vou fazer algo de bom com essa merda toda? Né? Eu vou transformar essa merda toda em adubo para plantar coisas boas lá na frente, né? Então o que você vai fazer com as suas merdas? Né? Vai continuar ficando aí, né, no meio da sua merda, cheirando mal e sentindo mau cheiro? Ou você vai transformar a merda toda que aconteceu na sua vida em adubo, em algo que você possa plantar e colher coisas boas lá na frente, né? Então, anota aí essa frase, se você puder, coloca no teu celular. Tem as coisas que me marcam muito, às vezes eu tenho um insight durante o dia. Sabe o que eu faço? Eu pego e boto a frase no meu celular e coloco um alarme, ou uma vez por dia, e às vezes toda semana eu mudo essa frase. E essa é uma frase que de vez em quando eu tô muito vitiminha dos meus draminhas da minha vida, eu vou lá e coloco no meu celular, né? A realidade é muito mais generosa do que a história que contamos sobre ela, né? E se você quer se dar conta disso, olha pro teu lado, né? Vê histórias de outras pessoas e você vai perceber o quanto a tua realidade é generosa com você mesma, né? Parar de culpar os nossos pais pelo que eles não deram, pelo que faltou, porque minha mãe não fez isso, não me deu isso, minha mãe me abandonou, minha mãe me rejeitou, meu pai não sei o que, Eu falo isso de um lugar, de uma pessoa que fez isso durante muitos anos, né? Que teve muitos problemas na relação com a ausência do pai, na relação conflituosa com a mãe. Então, assim,
enquanto você tá nesse mimimi, a tua vida não vai pra frente, as coisas não acontecem, né? Então, coloca aí no teu celular, a realidade é muito mais generosa do que a história que contamos sobre ela, né? Do que as histórias que a gente conta sobre nós mesmos. Então, a gente encerra essa live de hoje e fazendo essa pergunta. Eu gostaria que você se fizesse essa pergunta agora. Quais são as histórias que você vem contando sobre a tua realidade, né? Quais são as histórias e os dramas que você está alimentando? Qual é o drama da tua vida que você ficou fixada, que você ficou empacada, que ficou um disco furado, sabe? Que você conta para todo mundo. Por exemplo, eu tenho pessoas que vêm fazer os meus programas que estão ainda há 5, 10, às vezes 16 anos, que nem a Isabel que apareceu aqui. Beijo, Belita. A Isabel foi uma aluna minha lá em 2016. E quando ela chegou em mim, no Separei Agora, fazia 16 anos que ela estava separada, né? E ela estava fixada lá naquela história ainda, né? Do drama, da traição, foi traída com 2 filhos pequenos. E realmente é difícil sim. E eu não tô aqui pra diminuir ou minimizar a tua dor, o teu sofrimento. A questão é o que você tem feito com as merdas que acontecem na tua vida, com as coisas ruins, com os fatos difíceis. O que você escolhe fazer com isso? Você continua contando essa historinha ruim e dramática, onde você é a vítima de tudo para as pessoas e para você mesma? Ou você fala assim, foi uma merda mesmo. Tipo, foi muito difícil. Né? É muito difícil, por exemplo, uma mãe que perde um filho, ou uma mulher que... Um divórcio é um trauma enorme, né? Ninguém tá preparada para separar, ninguém tá preparada para ser traída, rejeitada. Isso é fato. Mas o que você escolhe fazer com isso? A Nel pediu para eu repetir a frase. A frase é da Byron Katie, tá nesse livro aqui, que é muito difícil de encontrar, que as minhas alunas sempre tentam comprar e não conseguem. Ame a realidade. E a frase é assim: a nossa realidade é muito mais generosa do que as histórias que contamos sobre ela. E a reflexão da live de hoje é: quais são as histórias que você tem contado sobre a sua vida, para você e para os outros, né? Então para um pouquinho agora e pensa: quais são essas histórias que eu tenho contado? Que histórias? Quais são os dramas que eu fico remoendo dentro de mim? Você já parou para pensar que a palavra ressentimento, que geralmente é o que a gente leva dos acontecimentos, né? Das situações ruins que a gente vive, a gente traz muito ressentimento. Ressentimento é ressentir várias vezes a mesma coisa. Então, o que é que você vem ressentindo dia após dia na tua vida, né? Que ressentimentos são esses que você vem alimentando ao longo dos teus dias, da tua vida? O que você tem feito com as coisas, com teus dramas, com as histórias? Certo? Bora deixar de ser vítima da nossa própria história, assumir a responsabilidade e falar o seguinte: a culpa pelo que aconteceu não é minha, mas a responsabilidade é. E talvez esse seja o grande maior insight dessa live. A culpa por algumas coisas ou por grandes coisas que aconteceram na tua vida pode não ser tua, mas a responsabilidade pelo que você vai fazer com isso é 100% sua. Então assuma a responsabilidade e faça algo de bom para você e para as pessoas que você ama, certo? Beijo! O negócio é o seguinte: todo dia 12h37, 12h39, tô aqui numa live trazendo coisas que mudaram e impactaram a minha vida, coisas que eu aplico no meu trabalho, para as milhares de alunas e alunos que eu tenho, para as pessoas que eu trabalho e atendo ao longo desses anos. E eu espero que eu possa impactar positivamente com pequenas coisas, né, com pequenas doses diárias aí de autorreflexões, que a gente possa construir junto aí um conhecimento saudável, né? Então, se hoje eu conseguir impactar um pouquinho só a tua vida, já tô feliz, tá bom? E o nosso Liberte-se, Bilu! Beijo! A Bilu é outra aluna minha querida. Não consegui marcar a data ainda, mas em breve teremos notícias sobre o nosso próximo Liberte-se evento presencial. Qual o nome dos livros? Vou colocar aqui, ó. Um é esse aqui.
Ame a realidade. E o outro é esse aqui, ó. A sutil arte de ligar o foda-se. Muito bom esse livro, muito bom. Certo, meninas? Se eu não tivesse sido acordada com a sua ajuda, ainda estaria presa. Tudo mudou muito com o curso e com a sua ajuda. Um beijo, minha querida! Adoro essas minhas alunas generosas que vêm aqui ainda falar sobre as coisas boas que aprenderam. Muito bom, viu? Eu também aprendo muito e aprendi muito com vocês. É uma boa troca, né? Beijo, beijo, beijo. Então, até amanhã. 12h37 estaremos aqui. Lembra de fazer essa reflexão, que eu tenho certeza que pode trazer grandes insights e grandes mudanças na tua vida. Falou? Tchau, tchau. Até amanhã.